Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O livro de Eclesiastes, no capítulo 8, seu verso 1 diz: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Prezados ouvintes da palavra de Deus, depois da salvação que temos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma das coisas mais importantes e um princípio mais importantes que podemos ter dessa nova vida com Cristo é a sabedoria. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 3, ele fala que existe duas sabedorias: a sabedoria mundana e a sabedoria divina. O Senhor Jesus, em Mateus 12:42, disse que, falando referência a respeito da Rainha do Sul, ele disse que estava ali para os escribas e fariseus um maior do que Salomão. Então, o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, que o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus, e fala isso em Romanos. Então, nós, como cristãos, devemos priorizar a sabedoria que vem da palavra de Deus, que está já escrita na palavra de Deus, que nós precisamos pesquisar e aplicar às nossas vidas, e temos ainda a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos então enfrentar qualquer situação neste mundo. Quando nascemos, somos praticamente jogados neste mundo já com a sua sistemática. Somos orientados pelos nossos pais à educação, tanto no trato com pessoas, educação familiar, como também a nossa educação nos colégios, e somos preparados para enfrentar este mundo, a vencermos, a termos coisas que são importantes para a nossa vida. Então somos colocados numa verdadeira corrida para, como pessoa, depois como família, e temos a obrigação, praticamente é a palavra, de vencermos. E quando não vencemos, muitas das vezes surgem frustrações, e realmente é o mundo em que vivemos, um mundo que está cheio de violência, de maldade. E Salomão, ele fez essa investigação sobre este valor da sabedoria e também, principalmente, o problema do mal. E todos nós, com certeza, já pensamos e muitas das vezes ficamos a questionar situações difíceis. Por que há tanto sofrimento no mundo? Vemos pessoas dormindo nas calçadas, situações trágicas, uma pessoa que não tem um lar, está jogada como nenhum animal é assim. Então por que existe essas coisas? Será que Deus não está a par ou não se importa? Ou será que Ele se importa, mas não tem o poder
de tomar uma providência? Então, essas questões muitas das vezes acabam tornando as pessoas agnósticas ou ateus. A palavra agnósticas é uma palavra que tem o A, que é negativo, e gnóstico vem de conhecimento no grego. Pessoas que se dizem que não têm o conhecimento suficiente para conhecer a Deus ou aos deuses. Ou um ateu, que vem da palavra theos, Deus, ele nega a existência de Deus. Mas essas pessoas, a terem esses pontos de vistas, elas podem refletir e criar outra situação problemática para os seus questionamentos, que é: de onde vem tudo o que há de bom no mundo? Da onde vêm as coisas boas? É difícil crer que as coisas bonitas e agradáveis que temos no mundo, mesmo em tanta perversidade como estamos vivendo, foram produzidas apenas pela matéria. Isso surgiu do chamado Big Bang, e também, então, isso torna-se uma situação reflexiva de difícil resposta. E Salomão estava interessado nessas questões, e nós também, com certeza, temos interesse. Pessoas há no mundo que o mal é apenas uma ilusão e que não devemos nos preocupar com este mal, como as seitas, especialmente japonesas, como a Seishonoe, preconizam esse conceito. Será que o mal é uma ilusão? Será que uma pessoa sendo baleada é uma ilusão ou é uma realidade de um fato? Ou ainda tem pessoas que acham que Deus está num processo de evolução e que não há no mundo o que se possa fazer com relação às tragédias da vida. Será que essa é a resposta? Mas Salomão, ele dá uma das perspectivas com relação a esses questionamentos, quando ele diz no capítulo 7 de Eclesiastes, verso 29, Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A criação de Deus foi uma criação perfeita, como diz no livro de Gênesis. Mas o homem se afastou de Deus. O homem se afastando de Deus, ele foi colhendo os seus frutos, conforme Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Então, nesse texto que estamos abordando de Eclesiastes capítulo 8, Salomão vê: a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Dentro dessa perspectiva que nós temos de enfrentar este mundo, Salomão está dizendo algumas coisas que são importantes para as nossas vidas, porque isso tem grande aplicação para os nossos dias. A primeira coisa, Salomão fala da autoridade. Nós estamos debaixo de autoridade. Conforme Romanos capítulo 13, Paulo fala que nenhuma autoridade é constituída se Deus não tiver a sua aprovação. Toda autoridade deve merecer a nossa atenção e a nossa submissão. E nós vemos isso começando com um personagem chamado Nimrod. Isso está no começo da Bíblia. Em Gênesis capítulo 10 fala sobre este personagem que foi um grande caçador e através dele ele construiu a cidade de Babel, daí veio a Torre de Babel. Então já nos primórdios surgiu uma pessoa com autoridade, e isso foi prosseguindo ao longo dos séculos, como vemos os chamados faraó,
como vemos Senaqueribe, Nabucodonosor, Dário, os Césares. E nos tempos mais recentes nós vemos, especialmente aqui no nosso continente sul-americano, os ditadores que exercem uma pressão tremenda contra pessoas, geralmente governantes incompetentes, e assim oprimem o povo. E o próprio povo de Israel sofreu nas mãos dos opressores estrangeiros, e o próprio Salomão, ele também colocou o seu povo sobre um pesado jugo de servidão, porque cada tribo de Israel, uma vez por ano, aliás, uma vez por mês, tinha a obrigação de estar sustentando toda a sua corte. Salomão tinha 12 provedores, e esses 12 provedores supriam, como nós encontramos no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, no capítulo 12 fala sobre isso. Era uma corte enorme, onde serviam à mesa do rei e dos seus súditos. De maneiras que essa parte de autoridade que a Bíblia nos apresenta é algo que nós também encontramos nos nossos dias, que nós temos que lidar com pessoas que estão em cargos de autoridades. Alguns líderes que são colocados são governantes benevolentes, mas a grande maioria eram déspotas que não permitiam que coisa alguma os impedissem de satisfazer os seus desejos. E Salomão está descrevendo nesse capítulo 8 um oficial da corte, um homem que deveria cumprir as ordens de um governante tirano. Era um oficial sábio. Aí entra a aplicação para nossas vidas. Como era possível ver, até mesmo em seu rosto, como diz Salomão, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. E nós vemos um exemplo na Bíblia no caso de Neemias. Neemias foi uma pessoa sábia, que teve condições de realizar grandes coisas dentro dessa sabedoria. E se o rei ordenasse que essa pessoa fizesse algo perverso, algo que o servo não desejava fazer, poderíamos imaginar qual deveria ser sua atitude. Então aí entra em cena a sabedoria, que lhe mostra essas abordagens que são importantes para as nossas vidas. E nós vemos na sequência desse capítulo 8, a primeira delas que seria a desobediência, que diz no verso 2, eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. A demonstração de Salomão é, observa o mandamento do rei. Isso porque, em primeiro lugar, o oficial deveria manter fiel a seu juramento de lealdade ao rei, que seria a fonte de toda autoridade. Então, é uma situação em que Salomão está dizendo que a palavra do rei era mais poderosa do que a do servo. Diz no verso 4, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Portanto, prevalecia, mesmo que o rei precisasse eliminar a oposição, não era seguro para ninguém questionar as decisões do rei, pois ele faz o que bem entende. E, naquela época, não havia lei alguma para condenar o rei. E hoje,
nós vemos a mesma situação sendo colocada para autoridades, que é o chamado fórum privilegiado. Algumas pessoas dentro da nossa nação são mais privilegiadas do que outras. Nós também vemos agora, nesse texto, o oficial deveria obedecer às ordens a fim de não ser castigado. No verso 5 desse capítulo 8 diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então a sua obediência poderia acabar numa sentença de morte. De maneira que nós precisamos saber como lidar com certas dificuldades para não criar mais problemas. Diz o verso 7, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Uma vez que ninguém pode prever o futuro, não há como saber qual será a reação do rei diante das decisões de seus servos. Uma coisa é certa, um dia a perversidade será julgada, como nós encontramos no verso 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. E nem mesmo os reis escaparão. Ninguém pode controlar o vento, nem evitar o dia da sua morte. E ninguém pode ser dispensado do exército quando há uma guerra em andamento. Semelhantemente, ninguém pode deter a execução da lei de Deus. Por isso, nós temos essa opção de obedecer ou de desobedecer. Existem também outras possibilidades que nós podemos ver nessa porção que estamos lendo de Eclesiastes 8. Salomão fala de uma pessoa que, diante do rei, ela se ausenta. Ela faz uma deserção. É o que diz no verso 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Podemos ver um oficial saindo desgostoso da presença do rei e entregando seu cargo na corte. Até mesmo essa atitude não é inteiramente segura, uma vez que o rei poderia se sentir ofendido e mandar castigar o homem de qualquer maneira. Porém, muitas pessoas pediram demissão ou renunciaram a um cargo a fim de manter a sua integridade. E ainda encontramos uma outra opção, que é a resistência, que está no verso 3 também, na parte B. Nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, não persista em nenhuma coisa má. Pode significar nem promova o plano perverso do rei, ou não se envolva num plano para depor o rei. O oficial deixa a presença do rei apressadamente, encontra outros que se opõem ao monarca e juntos começam a censurar contra a coroa. Salomão não aprova essa abordagem. Existe um lugar para a desobediência civil na vida do cristão? Os cidadãos respeitadores da lei têm o direito de resistir às autoridades quando acreditam que a lei não é justa? Em se tratando de questões de consciência e da lei, os cristãos, de um modo geral,
concordo com o apóstolo Pedro quando ele disse em Atos capítulo 5, verso 29, importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Os prisioneiros e mártires cristãos, ao longo das eras, são testemunhas da coragem, da consciência e da importância de defender aquilo que é certo. Isso não significa que podemos resistir à lei em relação a toda questão secundária que nos perturba, mas quer dizer que temos a obrigação de obedecer à nossa consciência. A maneira de expressarmos nossa discordância requer sabedoria e graça. E aqui nós encontramos a melhor opção que Salomão dá, que deve servir de sabedoria para nós, especialmente nesses dias que nós vivemos, que é a palavra discernimento. Palavra importante que nós precisamos ter sempre conosco. É o que Salomão vai dizer nos versos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, para que todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O que Salomão quis dizer com isso? O servo sábio, ele está ciente de que se deve considerar o tempo e o modo de tudo o que fazemos, pois é preciso ter discernimento para fazer distinção entre o modo e tempo correto e incorreto de agir. A pessoa impulsiva, que reage de uma maneira exacerbada e que em sua raiva deixa a sala apressadamente, como tivemos observando no verso 3, não te apresses a sair da presença dele. Pessoa como que bate a porta e quer resolver tudo na base da força, provavelmente está só piorando o problema. A sabedoria nos ajuda a entender as pessoas e as situações e a descobrir qual é a coisa certa a fazer e o momento mais apropriado a agir. É isso que Salomão está falando nessa parte do verso 5, a parte B. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A vida de vários servos do Antigo Testamento ilustra essa verdade perfeitamente. José do Egito, ele não foi impulsivo, revelando imediatamente a seus irmãos sua verdadeira identidade. Como é linda essa parte da história de José do Egito, quando ele reconheceu seus irmãos que o venderam como mercadoria, por causa de uma inveja. Então José teve grande sabedoria, pois desejava certificar-se de que o coração daqueles seus irmãos estava em ordem com Deus e com o seu pai, principalmente também. Quando José do Egito ouviu seus irmãos confessar seus pecados, José soube que era o momento certo de se identificar. A maneira como tratou essa questão delicada é um exemplo brilhante de sabedoria. Isso está nos capítulos 43 a 45 de Gênesis. Neemias também sentiu em seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Neemias não estava certo de que o rei o dispensaria para isso. Podemos encontrar isso no capítulo 1, capítulo 2. O que fez Neemias? Esperou, observou o rei, sabendo que um dia Deus criaria uma oportunidade para ele. Quando essa ocasião surgiu, Neemias estava
preparado, e o rei atendeu a seu pedido. Neemias soube como discernir o tempo e o modo. Prisioneiro de guerra numa nação gentílica, Daniel recusou-se a comer os alimentos impuros colocados diante dele, mas não fez nenhuma cena, não ficou de bico, antes usou de gentileza e de sabedoria, sugerindo que os guardas permitissem aos judeus experimentar uma dieta diferente. E o plano funcionou. E Daniel e seus amigos não apenas se mantiveram cerimonialmente puros, mas também foram promovidos à corte do rei. Os apóstolos exercitaram o discernimento espiritual quando foram presos e perseguidos, conforme relato de Atos, capítulo 4 e capítulo 5. E eles demonstraram respeito para com as autoridades, mesmo quando os líderes religiosos agiram de maneira preconceituosa e ilegal. Os apóstolos estavam dispostos a sofrer por sua fé e o Senhor os honrou. Então, prezados ouvintes, concluindo, nossas opções são desobedecer, fugir, resistir às ordens e até mesmo lutar contra elas. Porém, antes de agir, devemos exercitar a sabedoria e procurar discernir o tempo e o modo mais apropriados. Não é fácil ser um cristão coerente neste mundo perverso, mas podemos pedir a sabedoria de Deus e recebê-la pela fé. E uma pessoa que no seu livro fala muito, tem uma grande correlação com o livro de Eclesiastes, é o apóstolo Tiago. Um apóstolo extremamente prático, que ele diz no capítulo 1, verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E ele diz mais no capítulo 3, verso 13 em diante, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, o que escolher? Ser sábio de acordo com este mundo? Ou ser sábio e discernir o tempo e o modo que Deus vai colocando em nossos corações? Senhor, abençoa-nos, que a verdadeira sabedoria que vem do alto seja algo conquistado em cada vida. Sabemos que o maior valor que existe numa pessoa não é as suas posses terrenas, mas é a sabedoria divina. Então, ó Deus, dá sabedoria para o teu povo, para que possa discernir o tempo e o modo de reagir diante deste mundo caótico. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.